Boa tarde, senhores policiais do Brasil. Estou aqui mais uma vez com uma responsabilidade renovada como presidente, eleito na última eleição que se realizou no sábado, lá em Mesquita, onde compareceram vários policiais ferroviários e nos brindaram com a presença deles para participar então dessa eleição. Eu queria agradecê-los pela presença, como também as inúmeras procurações que recebi de outras partes do país para representá-los, mais procurações através de e-mails. Fico muito agradecido pela confiança depositada em mim. Então tivemos lá não houve outra apresentação de outra chapa, então a chapa situação deve permanecer e continuar os trabalhos. E por unanimidade, o pessoal lá mostrou-se satisfeito com o nosso trabalho. Um trabalho digno, baseado na transparência, veracidade e honestidade. E, para tanto, então, nós cumprimos o edital de convocação da Assembleia, porque a gente sempre diz aqui que a gente trabalha legalizado. Nós fizemos algumas alterações no estatuto para melhor se adequar às nossas necessidades. Repito, sempre digo que nós estamos muito longe um dos outros, então é preciso um estatuto que se adeque às nossas condições. Então, cumprimos o edital. Quem presidiu a Assembleia foi o nosso colega Gil Alcon. Tivemos também uma fala primorosa da nossa secretária, agora geral, a Dina Leozina, todo mundo conhece. Fiz uma explanação lá para os presentes. Como eu disse, tem muitas coisas que a gente, através da internet, não devemos falar, principalmente o que acontece nos bastidores com autoridades. E falando nelas, elas depositaram em nós também credibilidade. Nós estamos bem vistos pelos órgãos, pelas pastas que cuidam da situação dos policiais ferroviários e da instituição Polícia Ferroviária. Então, preliminarmente, eu queria fazer a leitura aqui da chapa que vai reger os destinos de nossos associados. E por que não dizer também da Polícia Ferroviária, porque incumbe a nós a responsabilidade de primar por essa instituição. Deveria ser da alçada do governo primar, mas nós estamos zelando pela nossa instituição. Então eu vou ler aqui o pessoal, os componentes da nova diretoria, lembrando que nós realizamos várias conversas por meio de WhatsApp, Facebook, pelas mídias sociais. Colocamos o pessoal bem à vontade quanto à escolha de permanecer na diretoria, colocar seu cargo à disposição, não permanecer mais. Então conversamos e chegamos a um denominador comum. Aqueles que se omitiram, não falaram nada, não se manifestaram, a gente entendeu como não quisessem mais participar. Então a gente procurou, neste momento, trazer para a direção da nossa associação pessoas que se comprometeram, que se comprometem, que vão se comprometer na questão, na nossa luta. Então, pessoas escolhidas
convidadas devido às suas qualidades em cada área, né? Área jurídica, administrativa, área social, né? Enfim, tudo aquilo que pertence, então, ao âmbito de uma entidade muito séria, né? A nossa entidade é uma entidade séria. Nós estamos tratando com direitos, né? Sentimento de pessoas, né? Estamos tratando com aquilo que as pessoas aspiram para si, interesses, né? Então, eu vou ler aqui a composição, então, da nova diretoria. Então, as eleições de 2019, né, com duração de 3 anos, até 2022, presidente Carlos Romeu Alves Antunes, esse que vos fala, vice-presidente Cipriano Gil Alcon Neto, segundo vice Gelson Martins, do Rio Grande do Sul. Na secretária-geral Esmeraldina Leozina Ferreira, primeiro secretário Felipe Brito, do Rio Grande do Sul, segundo secretário Luiz Carlos de Lima, do Paraná. Diretor de Patrimônio, nosso colega Tanei Otomar Martins. Diretor administrativo, Elber Nunes Bento, do Rio Grande do Sul. Diga-se de passagem, nós procuramos privilegiar estados e aquelas pessoas que mais participam da nossa luta, né? Diretor social, ficar então Walterley José da Silva, do Rio de Janeiro, que é o nosso querido amigo Tigre, e a nossa querida agora diretora Rita de Cássia Alves da Costa, também do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Rita, e meus parabéns. Agora a senhora é uma diretora da nossa associação. Assessor jurídico, nosso querido Vanderlei Martins Rutiliano, do Rio de Janeiro. Tesoureiros, Marco Aurélio Pereira Nunes, do Rio Grande do Sul, continua. Oswaldo Soares, Ferreira Soares, também do Rio Grande do Sul. Esses são os diretores. Agora, o Conselho Fiscal, os titulares ficou Clodoveu de Lima, do Rio Grande do Sul, Carlos Alberto Carvalho, do Rio Grande do Sul, Fernandes Fernando de Almeida, do Rio de Janeiro, Messias Miguel Escócia, de São Paulo, Edmir Titer, do Rio Grande do Sul. Os suplentes, Alvir Pendiuc, do Paraná, continua. Pedro Ferreira Melo, de Pernambuco, aí o estado de Pernambuco se fazendo presente. Edson de Oliveira Moraes, do Rio de Janeiro. Lenine Manuel da Silva, de Alagoas, aí Alagoas também entrando no rol da nossa associação. Seja muito bem-vindo, Lenine. E o S. Antônio Conceição, de Jesus, da Bahia. Aí a Bahia também, tendo um representante aqui na associação. Então, nós procuramos aqui montar uma diretoria, como eu disse, privilegiando o Estado e pessoas comprometidas com a causa PFF. Gostaria de levar os meus agradecimentos àqueles diretores que se dedicaram nos últimos 3 anos a nos ajudar, a empurrar, a levar nas costas esta nossa luta. Fico muito agradecido aos senhores, em nome de toda a diretoria, e desejar então as boas-vindas aos novos diretores que estão aí então para seguirem os trabalhos até então desenvolvidos
e sempre em consonância, sempre com o mesmo objetivo, consonância com todas as aspirações dos policiais. É para isso que foi criada a ANA-PFF. Fico muito satisfeito também, porque o pessoal está me mandando adesões aqui, chegando toda hora cartas de adesões dos companheiros de vários estados do país, do Paraná, Paranaguá. Né? Chegaram outros 6 ali, essa semana foram 15, e a nossa associação vem incorporando cada vez mais os seus membros associados, o que nos deixa muito felizes, contentes e otimistas, né? Que o pessoal então está acreditando em nosso trabalho. Dito isso, passo aqui a discorrer então sobre a questão da conciliação, que nós chamamos de conciliação-acordo. Preliminarmente, eu gostaria de falar e dar aqui meus parabéns ao Dr. Aloysio Aldo, o autor da ação civil pública no Ministério Público do Trabalho, a qual o Superior Tribunal de Justiça determinou que a alçada era da Justiça Federal. Então passou para as mãos do Dr. Marcos Silva Costa o ofício de comandar, então, este processo, diríamos assim, um litígio contra a União. Parabéns também ao Dr. Marcos Silva Costa, que ratificou integralmente a inicial, a exordial da ação civil pública pelo Dr. Aldo. Lembrem os senhores, só para fazer um parênteses aqui, lembrem os senhores que em audiência pública, com alguns representantes da Polícia Ferroviária, o Dr. Aldo teria dito que se o problema era questão de recepção, né, que se buscasse que aqueles que tivessem direito, se fossem 1000, que trouxessem os 1000. E os outros que prestassem concurso. Qual é o problema? Essas foram as palavras do Dr. Aldo. Lembram? Em recente reunião, o Dr. Marcos Silva Costa respaldou as palavras do Dr. Aldo, dizendo que muito se deve levar em consideração que poucos têm direito a ser guindado ao Ministério da Justiça, que a peneira seria medonha. Não? É responsabilidade do Dr. Marcos de aclarar o que ele disse. Bom, isso é um problema dele. Mas voltando ao assunto da conciliação, alguns colocaram na internet o informe que o Dr. Marcos teria chamado as entidades e convocado advogados para comparecer diante do ministro e tal. O que eu tenho a dizer é que nós não recebemos nenhum comunicado oficial. Por isso não podemos dar crédito ao que se coloca sem assinatura, sem timbre, nas mídias sociais. Né? Nós só tratamos de coisas oficiais, coisas reais, comprobatórias de que há uma oficialidade nas disposições, tanto das autoridades do governo, Ministério Público, e também o que a nossa associação coloca. Bem, quanto a nós comparecermos a alguma reunião, audiência, agenda lá com o ministro da Justiça, e diga-se de passagem que o ministro da Justiça é um homem de projeção nacional, até internacional,
Era um juiz, portanto, conhecedor do que dispõe os processos no âmbito da Justiça Federal, porque ele é um juiz federal. Por isso que ele perguntou lá para o pessoal qual teria sido a decisão em primeira instância. Né? E o procurador Dr. Marcos, como a gente já havia previsto, ele defendeu a sua tese no âmbito da ação civil pública. Não poderia ser diferente. Então ele colocou diante de todos ali quem tem direito. Né? Está na inicial da ação civil pública, que é objeto da conciliação. Não se trata de uma conciliação judicial, é extrajudicial, é administrativa. O que as partes resolverem terão que dar ciência ao tribunal. Né? Se houver um entendimento, um acordo, morre o processo. Então, não é uma conciliação judicial, é administrativa. Né? Digo também que o Dr. Marcos se dirigiu até o Ministério da Justiça como convidado. Ele não foi através de seu ofício, né, com despesas, né, pagas pelos cofres públicos. Pagaram a passagem dele, então não é uma visita oficial. No momento que se tornar oficial, vamos dizer, conversações, tratativas de um acordo, aí sim virá lá de Pernambuco, do Ministério Público, o doutor Roberto Moreira, com as despesas pagas pelos cofres públicos, porque está sob o ofício dele a ação civil pública. Correto, pessoal? Então vamos atender um pedido que seja oficial, vamos atender comentários que sejam oficiais. Se o Dr. Marcos nos comunicar alguma coisa oficialmente, nós vamos atender. Se formos convidados para irmos até o Ministério da Justiça para fazermos as nossas manifestações, nós iremos. Mas não achamos necessário, porque nós não queremos participar de debate de quem tem direito ou não tem. Não há o que debater, porque já foi definido na ação civil pública quem são os beneficiados, os substituídos processuais. Quem são eles? Como diz na exordial da ação civil pública, eram os oriundos da rede ferroviária federal no Ministério Público do Trabalho, a Luísio Alto. Já na esfera federal, os que ingressaram antes da vigente Constituição na rede ferroviária federal. E, para tanto, é claro, precisavam estar exercendo suas funções na rede ferroviária federal ou no cargo de origem. Se na carteirinha, antes de 88, sofreu alteração de cargo, perdeu o vínculo. Quer dizer, o pessoal que estava na rede, que foi absorvido pela CPTU, erroneamente, porque eles deveriam passar para o Ministério da Justiça, mantiverem suas funcionais a condição de policiais ferroviários, agentes de segurança, não sofreram alterações, esses estão albergados pela conciliação, pelo acordo, pela ação civil pública e pela Constituição. Não é o Carlos Alves que está falando. É a Constituição Federal, o artigo 37, o ADCT 19. É ali que reside aqueles que deveriam, em 88 em diante, serem guindados ao Ministério da Justiça. Não é? Hoje a situação é diferente. Por isso existe a conciliação, um acordo para haver um entendimento sobre a questão jurídica
que estão todos abarcados, né? Então, extrajudicialmente, nós podemos discutir, sem antes ficarmos observando o que pode vir de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. E eu acredito, então, que esteja lá em boas mãos do relator Gurgel de Faria, o ministro, que observa muito a Constituição. Ele é um ministro, um juiz constitucionalista. E ele é cumpridor de seu ofício. Eu admiro aquele tribunal porque ele toma suas decisões imparciais e ele faz justiça. Então, nós estivemos negociando com a AGU, que é a defensora do governo e a que trata das leis, de medidas provisórias, tudo as questões correlatas à administração federal, né, que fazem parte do ordenamento jurídico atual. Cabe à AGU orientar o governo. Então, nós tivemos uma manifestação favorável da doutora Grace Maria Mendonça, do consultor-geral da União, e da antiga advogada da União, a Marciele Caracas, né? Todas foram favoráveis aos substituídos processuais. Como eu disse, os substituídos processuais estavam sob o teto de uma velha Constituição, né? Um processo antigo. A partir de 88, o processo antigo foi substituído por um novo ordenamento jurídico, que acolheu esses profissionais. Aqueles que fizeram concurso passariam a estatutários e os que não fizeram concurso, albergados pelo ADCT 19, permaneceriam estabilizados. Esta é que é a verdade, o que fala a Constituição. E como o Supremo, melhor dizendo, Tribunal Federal, já dispôs que os substituídos pertencem à administração direta, autarquias e fundações, o que não se aplica a economias mistas. E está lá para todo mundo ver, não sou eu que estou falando, é o Supremo Tribunal Federal. Bom, dito isso, nós tentamos um entendimento para que a decisão do Supremo Tribunal, na DI 4708, viesse a definir aqueles que teriam direito. E para isso, então, a doutora Grace nos pediu que provocasse a AGU para que ela, então, fizesse o pedido, e ela sim o fez, nos beneficiando. Sabedor disso, o então presidente Temer, com a possibilidade do tribunal tomar uma decisão favorável e a implementação da polícia, que ele não queria, ele vetou a polícia no SUSP e revogou o artigo 8º da Lei 2462. Por isso, então, o Supremo Tribunal, né, resolveu, através do ministro Fux, extinguir a ADI. Digo a vocês que o chefe da Casa Civil, na época, o Eliseu Padilha, usou indevidamente o nome da doutora Grace, dizendo que ela havia aconselhado o governo a suprimir a Polícia Ferroviária Federal do âmbito da governança. E ela disse para mim, na frente de todos os seus assessores, que a posição dela era sim, né, obstruir a guarda portuária porque não estava na Constituição, mas que a Polícia Ferroviária Federal não poderia ser omitida. Então, estou passando para os senhores, que ela ficou completamente envergonhada, se retirou da sala, levaram ela para outra sala, quando eu falei do veto do presidente Temer. Então, discutimos no âmbito da CCAF, da Câmara de Conciliação, do Advogado-Geral da União, procurador, a gente discutiu durante 1 ano e meio.
E eles chegaram à conclusão que não haveria controvérsia entre as partes. Se não há controvérsia, é que existe um entendimento de teses. Há uma consonância de ideias. Então não há por que conciliar. E sim entrar num acordo de recepção. Então o que eles fizeram? Eu mostrei para todo mundo, inclusive na reunião, o documento que eles me mandaram. Dizendo que no âmbito da Advocacia Geral da União não haveria o que questionar, o que enfrentar na questão de conciliação. Né? Então, se não há controvérsias, existe o entendimento, então eles enviaram um documento ao Ministério da Justiça, o Procurador-Geral e o Advogado-Geral da União, para que o Ministério da Justiça tome as medidas cabíveis que a situação requer. Então aí cabe então a vontade política do presidente Bolsonaro e o ministro Moro. Mas se nós, como eu disse, como se nos chamarem para um debate diante da autoridade, as pessoas devem aparecer lá municiados de documentos. Porque nós não faremos gregrê para dizer Gregório. Nós colocaremos as cartas na mesa. Ali eles vão ver quem é a Associação Nacional. Se eles querem pagar para ver, eles verão. Nós estaremos lá. Mas nós preferimos atender solicitações, agendas ou chamadas que forem oficiais para já definir se o governo vai ou não reconhecer os substituídos processuais como policiais antes da furiosa batida do martelo do Superior Tribunal de Justiça, que nos dará ganho de causa. Daí eles terão 120 dias no máximo para reconhecer, recepcionar e estruturar o departamento. Ou seja, muito mais para reconhecer. Estruturar é um problema segundo. Então eu dispus isso ao pessoal lá. Tive uma conversa lá com o pessoal da AGU, muito, como é que eu vou dizer assim, muito centrada. Tem certas coisas que nós conversamos na sala que eu não posso passar para ninguém, não posso colocar nas mídias sociais, porque eles depositaram em mim muita confiança, muito crédito. E eles concordam também que os substituídos processuais, muito poucos, que têm direito, eles concordam plenamente com a nossa tese. Então, estamos caminhando bem, no caminho certo, como sempre. Estaremos, então, aguardando a chamada do Ministério para que coloquemos, então, as cartas na mesa. Bom, dito isso, eu digo todos aos senhores que continuem otimistas, nós estamos na reta final. Né? Vamos resolver a situação, eu acredito que em pouco tempo nós deveremos ter uma resposta definitiva em torno de, no máximo, 6 meses. No máximo 6 meses. Pode ser antes. Né? Nós vamos trabalhar para que o governo, através do seu presidente, cumpra a Constituição e a sua palavra. Nós trouxemos a categoria para votar nele. Nós acreditamos que ele iria honrar a Constituição, cumprir, caso que outros não fizeram. E como eu já disse, por culpa nossa mesmo, nossos representantes. Diga-se de passagem que um antigo pertencente ao velho sindicato, que está impugnado, Sindicato Nacional, que não existe, ele já fez uma meia-culpa dizendo que erraram. Os outros companheiros deles, que são policiais, né, deveriam vir diante da categoria e pedir desculpas. Nós sentaremos ou conversaremos com eles, se eles pedirem desculpa para a categoria, não para o Carlos Alves, para a categoria. Né? Estão aí com a idadezinha já avançada, né, o Patinete, o Zé da PEC, né, aquele dinossauro lá de Pernambuco, e deveriam vir diante da categoria e pedir desculpas. O tempo para eles se tornou curto. Devem ter hombridade, dignidade de vir e reconhecer o erro.
Mas isso é com eles. Enquanto não houver, né, um reconhecimento de seus erros e continuarem na mesma conversa mole dos tempos passados, serão combatidos pela ANA-PFF. Então, estou muito feliz. Estarei aqui levando os documentos ao cartório, registrarei um mandato como presidente, meus diretores. Farei tudo dentro do que manda a lei, para quando chegarmos à frente de uma autoridade, como é o ministro Moro, estarmos habilitados. E também capacitados, se ele quiser a nossa ajuda para estruturar a polícia. Primeiro, o nosso reconhecimento, os nossos salários e as nossas indenizações. É esse a base de nossa acordo. Ok, pessoal? Espero tenha sido bem claro, contribuído aí para o entendimento da nossa classe. E dizer a todos que estaremos então agora com forças renovadas, o pessoal que está fazendo parte da nossa diretoria, pessoal capacitado. Temos pessoas que vão agir em todas as áreas que nós necessitamos. E não tenho dúvida, seguiremos fazendo um bom trabalho. E graças a Deus que a ANA-PFF existe. Esta é a luz da categoria. Fiquem com Deus. Um bom final de domingo, um bom início de semana. Um abraço a todos.